Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo a este vídeo pela primeira vez, queria me apresentar. Meu nome é Renato Koprovski, sou advogado aqui em Portugal e trabalhamos com assuntos relacionados à imigração. Portanto, se você se interessa por estes assuntos, se interessa por assuntos relacionados a Portugal e imigração, então você está no canal certo. Diante disto, inscreva-se no canal, dê o like aos nossos vídeos e marque o sininho na página do YouTube, porque daí você sabe, o YouTube lhe informa automaticamente a cada novo material, a cada novo vídeo postado aqui pelo nosso canal. Para vocês que já são nossos seguidores, que já são inscritos aqui no canal, nosso muitíssimo obrigado. Contamos com a vossa colaboração, com a vossa participação no sentido de mandarem perguntas, mandarem sugestões de pauta, colocarem as vossas dúvidas. Porém, eu sempre lembro que se a dúvida é particular relacionada a um processo seu que já está em andamento, ou se é uma dúvida um pouco mais complexa do que uma simples pergunta, então você encaminha isso para o nosso e-mail, contato@portugallegal.com.br. Se não, faça o quê? Deixa aqui embaixo nos comentários, ou então ainda, aqui ó, está o nosso Instagram. Pode enviar, nós também respondemos através do Instagram. E aí você tem a resposta que talvez você estava procurando. Talvez consiga esclarecer a sua dúvida relacionada ao processo de imigração para Portugal. Demais, seria esse o intuito do canal. Seriam estas as informações iniciais. E agora vamos então falar do quê? Termo de responsabilidade CPLP. Termo de responsabilidade? Sim, termo de responsabilidade. Este documento é um documento muito importante para quem faz um processo de imigração para Portugal. Alguns chamam este documento de carta-convite, mas não é bem assim. Existe um termo de responsabilidade de fronteira que talvez se aproxime da carta-convite. Mas ele é, na verdade, um documento, é um formulário do próprio CEF, portanto, é um documento oficial, é um documento que basta você acessar a página do CEF, procurar lá o documento nos formulários, termo de responsabilidade de fronteiras, você vai encontrar o documento, preenche com os dados da pessoa a qual você está convidando, pela qual você se responsabiliza e, uma vez feito isto, reconhece a assinatura, vai ao notário aqui em Portugal, reconhece bonitinho certinho, manda uma cópia para a pessoa lá no exterior, ou manda o original, que seria recomendável, e a pessoa com este documento em mãos, então, pode se apresentar na hora da fronteira, da análise, da entrevista com o inspetor e apresentar este documento, que vem suprir a falta de uma eventualidade, os meios de subsistência que essa pessoa precisa ter para ficar aqui, o local onde ela precisa ficar, porque ela tem o termo. E com este termo, então, esta pessoa que é portuguesa ou que é estrangeira, mas reside legalmente em Portugal, pode emitir o termo, pode encaminhar ao seu convidado e o convidado vai fazer uso deste documento. Basicamente é isso que é o termo de responsabilidade. Mas, como tudo tem um senão, tem um porquê e tem um ponto e vírgula, eu vou pelo ponto e vírgula. E vamos então mostrar para os senhores aonde é que está esta informação que fala dos meios de subsistência. Ela está na Lei 23/2007, do dia 4 de julho, na sua atual redação, e está também no Decreto Regulamentar 84/2007, do dia 5 de outubro. É lá que estão as informações relativamente ao termo de responsabilidade. Era uma coisa que se usava normalmente, mas agora, com a situação dos vistos, ficou muito claro que para quem é membro de um país da CPLP,
pode se beneficiar de um termo de responsabilidade ao invés de ter que demonstrar meios de subsistência próprios. Ou seja, vamos resumir, ou traduzir como queiram, eu venho a Portugal, mas não tenho meios de subsistência próprios. Eu não tenho aonde ficar, eu não tenho dinheiro suficiente na conta, conforme exige a regulamentação portuguesa. Mas eu tenho um parente aqui, eu tenho um amigo aqui em Portugal. Ele tem condições, então ele faz o termo de responsabilidade, passa a ser responsável pela vinda do Renato para Portugal e com isto se resolve a situação. Ou seja, aquilo que é uma condição para o imigrante normal, para quem é da CPLP, basta o termo de responsabilidade. Eu disse para quem é membro da CPLP. Para as demais pessoas, os vistos não permitem a utilização deste documento. A pessoa tem sim que comprovar meios de subsistência. E ainda assim, mesmo sendo membro da CPLP, você pode deixar também de apresentar o documento porque você tem meios próprios. Então, tem que analisar o seu caso específico para ver se você se enquadra numa ou noutra condição. E aí, vai atrás de um representante ou você apresenta os seus recursos, os seus meios, os seus comprovativos, ok? Então vamos lá. Eu vou colocar na tela para vocês o que diz a Lei 23/2007 a respeito do termo. No artigo 11 da Lei 23/2007, de 4 de julho, que está aí na tela, nós temos lá meios de subsistência. Número 1, não é permitida a entrada no país de cidadãos estrangeiros que não disponham de meios de subsistência suficientes, quer para o período de estada, quer para a viagem para o país no qual a sua admissão esteja garantida, ou que não estejam em condições de adquirir legalmente esses meios. Percebam que a lei, aqui no artigo 11, ela diz o seguinte: para o período de estada em Portugal, portanto, quer para a viagem para o país no qual a sua admissão esteja garantida. Ele pode ter destino em outro país, mas se ele não abrange isso aqui, ele pode ser barrado. 2. Para efeitos da entrada e permanência, devem os estrangeiros dispor, em meios de pagamento per capita, dos valores fixados na portaria dos membros do governo responsáveis pelas áreas da administração interna, do emprego e da segurança social, os quais podem ser dispensados aos que provem ter alimentação e alojamento assegurados durante a respectiva estada. Aqui já está abrindo o caminho para o termo de responsabilidade. Número 3. Os quantitativos fixados nos termos do número anterior, que é o número 2, são atualizados automaticamente de acordo com as percentagens de aumento da remuneração mínima nacional mais elevada. Ou seja, é o salário mínimo português. Então percebam que você precisa ter estes meios para entrar em Portugal e ficar em Portugal, e você precisa provar. Pois bem, doutor, eu não tenho esses meios, mas eu já ouvi falar, existe aí a tal da carta convite, o termo de responsabilidade. Sim, eu não vou usar carta convite, eu vou usar termo de responsabilidade, que é o nome correto. E é o documento correto, está lá no site do CEF para quem quiser pesquisar e preenchê-lo. No artigo 12 da mesma lei, termo de responsabilidade. Diz aqui, número 1, para os efeitos previstos no artigo anterior, foi o 11, nós lemos há pouco, o Nacional de Estado Terceiro pode, em alternativa aos meios de subsistência próprios, apresentar termo de responsabilidade subscrito por cidadão nacional ou estrangeiro habilitado a permanecer regularmente em território nacional. Portanto, eu tenho um amigo que já está em Portugal, já tem título de residência português. Portanto, ele pode apresentar o termo de responsabilidade. Mas não é só
tem mais algumas coisinhas aí que são interessantes e que nós precisamos analisar. Número 2. A aceitação do termo de responsabilidade, referido no número anterior, depende da prova da capacidade financeira do respectivo subscritor e inclui, obrigatoriamente, o compromisso de assegurar. 2 pontinhos. Vamos ler de novo? Aceitação do termo de responsabilidade referido no número anterior depende da prova da capacidade financeira. Portanto, se eu não tenho meios de subsistência e vou buscar um termo de responsabilidade, quem está dando o termo precisa ter as condições mínimas exigidas lá nos meios de subsistência para garantir a minha estada, então, em Portugal. Quando ele diz aqui, com o compromisso de assegurar, ele coloca aqui na letra A, as condições de estada em território nacional, a reposição dos custos de afastamento em caso de permanência ilegal. Isto é, no caso da pessoa ser pega fora do prazo em Portugal. Estourou o limite, né? Estourou o prazo de 90 dias, não prorrogou o visto, está fora do seu período. Então, a permanência é ilegal. E nestes casos, esta pessoa é responsável pela reposição dos custos de afastamento. O que vem a ser isso? Passagem, deslocamento da polícia até a casa do cidadão para pegar ele e botar ele no avião. Se ele tiver que ir para juiz, tiver que pegar lá um advogado, alguma coisa. Todas as custas que são relativas a este processo de saída do território nacional são de responsabilidade de quem assinou o termo. O previsto no número anterior não exclui a responsabilidade das entidades referidas nos artigos 198 e 198-A, desde que verificados os respectivos pressupostos. Então, nós estamos falando agora do Estado. O termo de responsabilidade constitui título executivo da obrigação prevista na linha B do número 2. Quando eles falam isso, eles estão dizendo o seguinte: o cidadão veio, eu dei o título, que é o termo de responsabilidade. O cidadão que veio extrapolou o prazo de estada. A polícia pegou. A polícia vai mandar embora. Quando ele for embora, ele teve uma despesa, ele trouxe uma despesa para o Estado português, porque tiveram que comprar passagem aérea, tiveram que fazer deslocamento para fazer a apreensão dele, enfim, uma série de coisas. Muito bem. Esta despesa, mas agora o Renato não tem o dinheiro para pagar essa despesa. É título executivo. O que o Estado vai fazer? Ele vai pegar, vai abrir uma ação executória contra quem deu o título e esta pessoa sofre um processo de execução e coloca em risco o seu patrimônio, coloca em risco os seus recursos. Aqui fica muito claro, e todos que fazem isso devem estar atentos, porque se forem pegos, o Estado pode executar este valor. Isso significa perder dinheiro ou perder patrimônio, porque depois vem penhora, vem arresto, vem enfim. O Estado não perde tempo com isso. 5. O modelo de termo de responsabilidade é aprovado por despacho do diretor nacional do CEF. Isso já existe há bastante tempo, então esse documento está lá. Aquele é o documento que deve ser feito. O CEF assegura a implementação de um sistema de registro e arquivos dos termos de responsabilidade apresentados, sem prejuízo das normas aplicáveis em matéria de proteção de dados pessoais. Significa que se eu dou um termo de responsabilidade, no momento em que esta pessoa se apresenta lá no aeroporto, uma cópia deste termo vai ficar com o CEF registrado no sistema deles, de que o Renato, no dia tal, na hora tal, deu um termo de responsabilidade para um amigo. Por que vai ficar lá? É óbvio. Porque se o CEF resolver expulsar esta pessoa daqui de Portugal, o Renato responde com o seu patrimônio. Por quê? Porque já diz que o termo constitui título executivo. Então é aqui que tem que estar o cuidado. É aqui que tem que ficar atento, porque existem pessoas que dão documentos, chamam, convidam, fazem esse termo sem olhar. Tem alguns até que vendem isso, porque é comum as pessoas chegarem até nós pedindo
Doutor, quanto o doutor cobra para fazer um termo de responsabilidade? Eu digo, bem, preencher o formulário? Não, eu quero que o doutor fique responsável. Desculpa, meu amigo, eu não faço. Não é assim, porque as responsabilidades são grandes. E eu estou colocando em risco o meu patrimônio caso você não cumpra com as regras e depois eu não tenho mais nem como localizar esta pessoa. E aí sou eu que fico com o rojão na mão, ou a bomba, como queiram. Pois bem, não bastasse isso, nós ainda temos então o decreto regulamentar, ou seja, é aquele decreto que regulamenta a aplicação da Lei 23/2007 que acabamos de ver. Quando nós falamos em termo de responsabilidade, nós então vamos falar do artigo 5 do decreto regulamentar. Aqui está. Artigo 5º do decreto regulamentar 84/2007, de 5 de outubro. Diz ele na sua atual versão: 1. O termo de responsabilidade que garanta a alimentação e alojamento a nacional de Estado terceiro que pretenda entrar no país, bem como a reposição de custos de afastamento em caso de permanência ilegal, deve ser subscrito por cidadão português ou cidadão estrangeiro habilitado a permanecer regularmente em território nacional. Na verdade, aqui eles repetem aquilo que está na lei. Número 2. O termo de responsabilidade constitui prova da posse de meios de subsistência suficientes, sem prejuízo da possibilidade de apresentação de outros meios válidos de prova. 3. O CEF pode fazer depender a aceitação dos termos de responsabilidade de prova da capacidade financeira do seu subscritor, atestada designadamente, através de um dos seguintes documentos. Portanto, não basta apresentar o termo. Quem apresenta o termo, eu vou aqui, inclusive, me referir ao pessoal que faz visto. Você tem a opção, como nós falamos, quem é CPLP pode, ao invés de apresentar os próprios recursos, trazer um termo. Agora, quem apresenta o termo tem de demonstrar a capacidade. Não é só juntar o termo no processo. Você precisa juntar o termo e os meios que garantem o termo. E é aqui que o decreto regulamentar esclarece isso. Letra A. Declaração de liquidação do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares do ano anterior, que nós conhecemos aí no Brasil como a declaração do imposto de renda. Portanto, se eu dou este documento para um amigo, eu tenho que trazer, junto do documento, a minha declaração do IRS do ano anterior. Letra B. Extrato de remunerações emitido pelo Serviço da Segurança Social. Portanto, eu preciso comprovar ainda, além do IRS, com um extrato emitido pelo Serviço de Segurança Social, que comprova que eu tenho uma renda mensal X e que as minhas contribuições estão em dia. A declaração com o saldo médio bancário. Então, eu preciso ir ao meu banco e comprovar com uma declaração com o saldo médio bancário para que o documento seja aceito. E, letra D, os 3 últimos recibos de quitação dos valores auferidos pela prestação de atividade subordinada ou independente. Portanto, aqui um destes documentos vai ser exigido como prova. Pode ser mais do que um, pode ser todos, como pode ser apenas um. Mas um deles, com certeza, o CEF vai exigir para fazer a validação deste documento. E isto certamente você deve juntar lá no processo do visto quando vem através de um termo de responsabilidade. Número 4. O termo de responsabilidade a apresentar pelos agentes de navegação nos termos do número 6 do artigo 8º da Lei 23/2007, de 4 de julho, na sua atual redação, está sujeito às condições previstas nos números 2 a 4 do artigo 12 do mesmo diploma legal. Portanto, aqui só é um complemento para quem para quem está na área da navegação, mas também precisa. Portanto, temos aqui aquela informação que para muitos tem gerado dúvida na hora de entrar com um pedido de visto, não tem meios próprios e precisa do termo de responsabilidade. Então, se precisa do termo, fique atento. Está no artigo 5º do decreto regulamentar o que precisa para justificar e comprovar
que a pessoa que emite, que assina o termo, tem de rendas, de comprovativos, de IRS, de segurança social, enfim, daquilo que faz prova. Eu alego uma coisa e eu tenho que provar o que eu estou alegando. Então, se eu dou o termo, eu tenho que provar que eu tenho capacidade para tal. É óbvio que para alguns tipos de visto, por exemplo, nômade digital, existem regras específicas, são regras de 4 vezes a média do salário mínimo garantido no último trimestre, portanto, tem que fazer continha. Para quem vem nos outros vistos, por exemplo, procurar trabalho, você tem que ter 3 meses de garantia, de rendimento comprovado, e, se não tiver, você cai, então, no termo de responsabilidade. O termo de responsabilidade vai se aplicar da mesma forma que seria para o normal. Se é 4 vezes o salário mínimo médio no último trimestre, isso dá um valor X em euros, esta pessoa que dá o termo tem que ter renda suficientemente comprovada do mesmo valor. E se for para procurar trabalho, a mesma coisa. O valor do termo deve ser igual àquilo que a lei pede para execução do visto normal, tradicional, aquele que, quando não se fala de CPLP, ou mesmo que se fale de CPLP, mas eu não quero aplicar esta regra da CPLP, porque a diferença de um visto de procurar trabalho para quem é cidadão do Japão e para um cidadão do Brasil difere unicamente que o brasileiro pode aplicar o termo e o japonês não pode. O japonês tem que comprovar renda própria. É essa diferença quando se trata de um visto normal ou de um visto CPLP. Chamado de visto CPLP, porque na verdade ele não tem nome diferente. Visto de procura de trabalho é visto de procura de trabalho. Existe uma regra que é aplicável caso seja cidadão da CPLP, mas o visto continua sendo visto de procura de trabalho. Ele não existe em outra nomenclatura. E assim é para todos os casos. Perfeito? Então, eu espero que a gente tenha conseguido passar para vocês a importância do documento, o que isso significa para quem precisa dele, o que significa em termos de responsabilidade para quem concede o documento, e no regulamento estão os critérios necessários para que esta pessoa, então, possa subscrever o documento e entregar para você. Perfeito? Espero que eu tenha esclarecido dúvidas. Se ainda ficaram algumas, manda aqui embaixo. Nosso Instagram está aberto, pode mandar, ou bota o comentário aqui embaixo do vídeo e também tentaremos responder dentro da nossa disponibilidade. Um grande abraço a todos, uma excelente semana e até a próxima. Que seja breve.